usá-la aqui. Com grande alegria quero receber esse irmão querido, pastor Marcos Cardoso, nosso querido e amado irmão, como eu já disse, o pai do pastor Gabriel, do Felipe. Que bênção, que alegria receber, que irmão do irmão Gerson e do irmão Natanael, os pastores também, missionários. Que Deus abençoe muito o senhor. Eu vou dar um abraço nele aqui. Amém. Deus abençoe. Fique à vontade, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Máscara, saia de mim. Depois você volta. Expulsar a máscara. Aleluia. Queridos, estou muito feliz de estar com os irmãos. Se a gente respirar fundo aqui, enche o pulmão de glória. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Não estou valendo tudo isso aí não, mas... Às vezes eu chego em algumas igrejas aí, o pastor fala tão bem da gente. Aí eu falo, irmãos, vidro grande assim é só lavanda barata. Os perfumes caros, está tudo nos vidros pequenos. Pastor Davi, Deus abençoe pelo contato. Mandica, eu nunca aprendi o seu nome. Eu tenho alguns amigos aqui, assembleianos de berço. Cadê o Elcio? Está ali. Elcio foi a primeira amizade que eu fiz na Assembleia de Deus em 1982. Você fala, não é do meu tempo. A Dica, eu lembro dela nos ar livre, viu? Naqueles cultos lá no Terminal Central. E fazer uma fofoca aqui, irmãos. A Dica era uma das moças mais bonitas que tinha lá. E os jovens ficavam orando, mas nenhum ganhou. O pastor Davi levou o troféu sem disputar. É coisa de Deus, irmãos. É coisa de Deus. Aleluia. Queridos, eu estou aqui bastante bem impressionado com a liturgia do culto. E quando o pastor Davi estava aqui ministrando, e de certa forma reservou um tempo para oração no meio do culto. Quantas igrejas estão fazendo isso? Né? E que bom, irmãos, que a gente pôde, quem quis ajoelhar, ajoelhou, sentar, ou mesmo de pé. Mas você tem um período dentro da liturgia do culto e você poder dirigir a Deus uma palavra de oração. Que bom. Aleluia. Isso ajuda a gente a se desprender de algumas coisas e que até chateiam a gente, né? Às vezes o inimigo procura chatear você próximo do culto, e só a graça de Jesus, né, pastor? Para a gente ir superando essas coisas. Mas que bom, queridos, que nós estamos aqui. Bom, por ser a primeira vez que eu estou aqui, a minha história começa na igreja do Nazareno. Meu pai, pastor da igreja do Nazareno, pastor Oswaldo Pinto Cardoso, e na época do pastor Antônio Lima, Joaquim Lima, inclusive no ano de 79, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, já fui um desviado bem ruim, mas lá no Jardim São Pedro, eu me lembro até que dentro da organização da igreja em Campinas, era Campinas 4, a igreja do Jardim São Pedro, Campinas 4, e hoje, não sei se é Ebenezer, não sei lá o nome, Moriá, acho que é, Moriá, isso. E então, mas imagina vocês que em 1979, eu fui militar há alguns anos e deixei o exército porque Deus mandou. Eu fui músico da banda da Escola Preparatória de Cadetes. Por 5 anos eu tocava trompete e, enfim, Deus mandou eu sair de lá e
me dediquei à obra de Deus até hoje. Mas em 1979 foi o ano em que eu servi o exército e depois fiquei, né? Prestei concurso para a banda de música e entrei. Mas em 1979 eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E lá no Jardim São Pedro, na igreja do Nazareno, hoje, Moriá, tinha uma campanha evangelística. E eu já tinha deixado a minha família, já tinha morado com pessoas ruins, e não conversava com meu pai. E, enfim, um jovem muito problemático. Mas eu voltei para casa e eu sei que naquele ano de 79, no primeiro ano que eu estava até servindo o exército, eu estava saindo de casa para me encontrar com uma moça. Não era namorada, não. Ela fala moça da vida, né? Moça da morte. E na hora de eu sair de casa, arrumadinho, perfumado, falei, a noite hoje vai ser longa. Deus atrapalhou tudo. Quando eu estou saindo na porta, minha mãe, eu estava afastado da igreja já há 3 anos e abandonei por causa de uma moça. Cuidado, hein? Os teus relacionamentos. E eu deixei de tocar trompete na igreja e me afastei da igreja por causa de uma moça. Uma menina na época, né? 17 anos. E depois, agora em 1979, eu já militar e tal, eu estava saindo para me encontrar com essa moça. E na hora que eu estou saindo na porta da frente de casa, minha mãe falou assim, vamos comigo para a igreja. Um rapaz acabou de se arrumar, vai sair para se encontrar com uma moça. E aí você chama ele para ir para a igreja. Aí não tinha carro não, era meia hora a pé. Você imagina, Jardim São Pedro, em 1979, portanto há 43 anos atrás. Pois não é que eu fui para a igreja? Lá não era uma igreja bonita assim não, hein? A capelinha de brasilite, banco não tinha encosto, as lâmpadas ficavam penduradas no fio, balançava com o vento, mas Jesus estava lá. E o pastor Antônio Lima, quer saber? Eles iam orar em casa. Doutor Peruque, pastor Crates, pastor Antônio Lima e pastor Anselmo, ou Adelson, não sei, não me lembro, Felício de Mário, eles iam orar na sala da minha casa. E algumas noites, isso foi em 68, 69, eu dormi ouvindo esses homens orar. Que privilégio, hein? E então, e naquela noite de 79, junho de 79, eu acompanhei minha mãe para a igreja. A moça deve estar, Mariluce, deve estar até hoje esperando eu lá. A minha esposa não tem ciúme, irmão. 41 anos de casado, nessa altura do campeonato. E a minha esposa que está aí foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, viu? Mas eu só deixei a alma com ele, o resto eu cuido. E aí, naquela noite, 79, o pastor Lima, ele pregou naquela capelinha, Deus te ajuda a começar de novo. Você entendeu ou não? Tem tanta gente que precisa começar de novo, irmão. E naquela noite, ele disse, Deus te ajuda a começar de novo. Eu, em 79, não tinha celular, não tinha computador. Eu escrevi uma carta para uma menina lá de Nova Iguaçu. Era mais ela que estava afim de mim do que eu dela. E cheguei até com a minha irmã num casamento lá no Rio de Janeiro, ficamos na casa dela e tal. Mas, enfim, eu escrevi para ela, escuta só, sou um velho de 19 anos. Não tenho mais vontade de viver. E não tinha mesmo. Bebia muito, escravo de cigarro, pelas noites de Campinas aí, odiava meu pai. Não queria, não conversava com meu pai. E já deixei a família, enfim, perdido. E eu escrevi para aquela menina, não tenho mais vontade. Qualquer psicólogo que pegasse aquilo,
Ia dizer, a vida depressiva era mesmo. Sem Jesus fica um buraco na sua vida. E aí, eu fui com a minha mãe naquela noite. E o pastor disse assim, Deus te ajuda a começar de novo. Eu entendi. Eu entendi que eu tinha que começar de novo. Olha eu aqui. Queridos, eu poderia, trechos aqui, o irmão Fortunato sempre me acompanha com acordeon. A minha irmã, até hoje, serve a Deus lá no Jardim São Pedro, ela tocava acordeon. E nós morávamos no Swift, na Sanasa.